Mano, a torcida do Corinthians é simplesmente espetacular. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre essa torcida. A torcida do Corinthians é diferente da torcida do Flamengo? Eu acho diferente de todas. Eu acho a torcida mais pica do Brasil. A torcida do Corinthians? É, por alguma razão. Eu não sei qual foi a semente cultural do corintiano. Sei lá, se foi a Gaviões, se foi um outro... Não sei. Mas hoje você tem um filtro ali. Você vai no fluxo. Né? Você chega no estádio, você não vai vaiar o time durante o jogo. Enfim, o torcedor corintiano é isso aí. Naquela final agora da Supercopa Corinthians-Flamengo, por que você acha que a torcida do Flamengo estava tão quieta e a torcida do Corinthians fazendo aquele auê? Cara, a torcida do Corinthians deu um baile na torcida do Flamengo, né? Ali eu acho que tem uma parada de assim, o torcedor, a maioria do torcedor corintiano que estava ali, era o torcedor, foram uma porrada de 300 ônibus, sei lá quantos ônibus foram. Então são os torcedores que consomem o dia a dia do Corinthians e que se deslocaram para lá e pegaram aquela cultura da Neoquímica e levaram para lá. Brasília tem muita gente de fora, uma porrada de torcedor. Eu não sei se o Flamengo teve esse movimento de tirar parte do Maracanã e jogar lá. Eu acho que era uma torcida muito mais pulverizada. Pulverizada no sentido de heterogênea, né? Tinha gente de todo tipo. Tinha o cara que morava em Brasília, tinha o cara que morava em Goiânia, deve ter saído um monte de gente do Rio. Então, assim, tinha muito perfil misturado. A torcida do Corinthians era uma coisa coesa. Quem tava lá, tipo, a parte da torcida do Flamengo talvez não tinha nem a... Pô, mas a torcida do Corinthians vai em qualquer estádio do Brasil inteiro, né? Não tinha nem a organização de cantar as mesmas músicas na mesma hora. A torcida do Corinthians estava num bloco só. Ela deu um show lá. Eu acho que tem uma explicação tranquila aí. Vocês querem comparar uma torcida com a outra. Pô, vocês estão de sacanagem, meu. Vocês estão de sacanagem. Vocês podem ter em tamanho, em quantidade, 50, 60 milhões de torcedores. Agora, alguém que quer comparar a torcida do Flamengo com a do Corinthians, ou qualquer outra torcida do Brasil com a do Corinthians, é sacanagem. É sacanagem. E ponto final. Não tem conversa isso aqui. Isso aqui não tem vírgula, é ponto final. A maior torcida pode não ser a nossa em quantidade, mas a principal torcida, a que mais empurra o time, que mais joga junto, que mais está presente, sem dúvida é do Corinthians. O resto esquece. A gente não tem dinheiro, não tem jogador, tá fudido. Agora de torcida, meu irmão. E eu te coloco até mais. Hino e escudo também pra mim não tem pra ninguém. Mas daí é papo de clubista. Agora a torcida é uma realidade. Porque tá todo mundo aí. Tem São Paulino, tem palmeirense, tem santista, tem todos os torcedores restantes falando assim, puta, meu, os caras tinham razão, meu. E tem jogador que atua por outra equipe. Pode pegar o Romário falando, que é um dos maiores atacantes. Cara, a maioria dos jogadores falam que jogam ali na Neoquímica Arena, falam da pressão da torcida, que sempre enche o estádio, né? Então, realmente, a torcida do Corinthians é absurda. O futebol brasileiro não tem torcida como a do Corinthians. Ok? A torcida que mais viaja no Brasil, na minha opinião, é a torcida do Corinthians, as organizadas. Vão até o inferno atrás do Corinthians, isso é fato. Embora aqueles números lá do Japão sejam superestimados, né? O UOL fez matéria na época e tudo, meio exagerado. Aquilo como se... Não saíram 30 mil pessoas do Brasil, 40 mil, isso é exagero. Mas enfim, isso é outra história. Eu tive esse ano também no jogo Argentino Júnior de Corinthians, pela Sul-Americana, lá no estádio do Argentino Júnior, assisti o jogo lá. O setor de visitantes, que não é grande, o estádio do Argentino é um estádio pequeno, estava cheio, ali, até pus foto na rede social de torcedores do Corinthians, tudo organizado. Os caras viajam mesmo, seguem o Corinthians, sempre qualquer situação, isso aí é inegável. Acho que... Pô, cara, foi 40 mil pro Japão sim, e foi um absurdo. Lotou ali o estádio, tinha mais torcedores do Corinthians do que do Chelsea. Mais do que qualquer outro clube do Brasil. Cara, a torcida do Corinthians eu tenho uma admiração e respeito muito grande pelo clube Corinthians e principalmente pela torcida. Porque eu creio em torcidas que é isso aí, cara. Que eu sei que o dia que eu tiver num dia ruim, ele vai estar comigo. Eu sei que o dia que nós precisarmos como time deles, eles vão estar com a gente. Nos momentos difíceis dos jogos, depois nos momentos de alegria, eles vão potencializar a nossa alegria. E a torcida do Corinthians faz isso de uma forma que me impactou. E o dia foi num jogo que nós jogamos Santos e Corinthians no Pacaembu. E nosso time estava, como nós falamos, voando daquele jeito. Uma noite no Pacaembu que nós estávamos ainda mais inspirados. Gol de bicicleta do Alberto.
tudo dava certo. 4-0, 1, 2, 3, 4-0 do Santos em cima do Corinthians. O Corinthians não via a bola. Toca de lá e o estádio estava lotado. Segundo tempo, faltavam uns 15 minutos. Os torcedores estavam abraçados e gritando, todo poderoso, tipo, e pulava. E aquilo, cara, o estádio inteiro. Eu parei do jogo e falei, eles estão ganhando de 4-0. Cara, e a única torcida que faz isso, mesmo perdendo os jogos, a torcida tá lá apoiando, cantando os 90 minutos, absurdo, né? O que tá acontecendo? E me marcou muito essa forma quando eles mantiveram o estádio inteiro, mas gritava com entusiasmo. Passou 5 minutos, 4-1, passou outros 5 minutos, 4-2, e o Corinthians começou a vir pra cima e tudo. Eu falei, cara, e eles pulando cada vez mais, gritando cada vez mais, acabou o jogo. E aquilo ficou marcado, eu falei, máximo respeito. Então, jogar contra o Corinthians era entender que, assim, você vai enfrentar uma torcida, jogadores também aguerridos, e uma torcida que, cara, vai fazer a diferença se você permitir, assim. Então, era assim que eu enfrentava o Corinthians. O sonho era jogar no Maracanã e vestir a camisa do Flamengo. E eu realizei esse sonho. Para mim não tinha nada maior do que aquilo. 90 mil torcedores, né, gritando e até chegar no Corinthians. É mesmo? É impressionante, não tem igual. O que é? Como é que é? Descreve para mim. O torcedor faz o time jogar melhor mesmo? Faz. Você entra com uma motivação, no vestiário você tá com uma motivação e quando você pisa no gramado, a torcida faz com que tudo isso muda, e muda muito para um lado positivo. Eles conseguem passar uma energia que só quem está lá pode descrever. É muito bom. E o atleta que joga no Corinthians, ele tem que estar sempre bem, porque é uma torcida que apoia os 90 minutos, mas que também sabe cobrar. A torcida do Corinthians, eu sempre achei a torcida do Corinthians muito pica. Até ir pra final agora da Supercopa. E eu estar dentro do gramado e ver algo que é assustador de fora. Irmão, foi assustador. A gente tava do lado do Renato Augusto. Exato. O Renato Augusto, ele toda hora arrepiado. Renato Augusto jogou nos dois. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, irmão, tu viveu isso quantas vezes na tua vida, cara? Ele, toda vez que eu estiver aqui, eu vou me arrepiar. Não, detalhe. Porque o que a torcida do Corinthians faz, nenhuma lugar do Corinthians é muito foda, faz. óbvio. A gente Ele tá, fala não, é algo assustador. Eu achava eu muito não falo pica. isso orgulhoso, Depois disso não. eu achei assustador. Não, final da Copa do Brasil, cara. A gente tava lá, a gente viu que a torcida do Corinthians fez visitante. Sai o gol, o Renato Augusto fala pra gente assim, presta atenção que vai começar o Poropopó. Moleque, bagulho assustador. Mano, eu já trabalhei no Maracanã. Eu percebo que o Flamengo canta quando tá ganhando. E se eu for comparar pela minha vivência com a torcida do Corinthians, que aí é onde esse debate começa, o que eu tenho de experiência, na Gaviões, eles cantam e você não pode falar gol antes do gol. É zica, porque vira zicado. Então assim, não pode falar gol, não pode. É tipo assim, sabe, vai. Quando o outro tá atacando, falam sai zica. Sai zica. E a cantoria, amigo, é o tempo inteiro. Vai pra cima deles, Timão. Vai pra cima. E aí, eles cantam. Eu saía com dor de cabeça. Eu percebo uma coisa na torcida do Flamengo, que era, tá empatado e não tá bom. Ou tá ganhando 1-0, não tá bom. O Botafogo, se pudesse ter feito mais 10-0 hoje, 3-0 foi pouco. E aí eu trago pra minha torcida, que é a do Botafogo, já é um outro estilo quando vai, né? Que tem essa questão de não vai muita gente. Então, assim, eu percebo essas mudanças. Assim como trabalhando no Maracanã, eu percebi que no Fluminense tinha muito mais mulher e muito mais idoso. Era um outro público. O Flamengo é tudo de tudo. Tudo de tudo. De muito, É tudo de tudo e muito. Entende? Num jogo aleatório, numa quarta-feira, ou num horário merda. É muita gente. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco da torcida do Corinthians, que realmente é uma torcida absurda, que faz muito barulho, que apoia o time mesmo quando o time tá perdendo. Deu pra ver ali o Diego, o Emerson Sheik falando também, e realmente não tem nenhuma outra torcida no Brasil que se compare à do Corinthians. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!